Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A palavra que o Senhor me trouxe hoje para nós refletirmos está lá em 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 14 em diante. E ela é uma passagem bem reflexiva, né? Inclusive, dentro dela tem uma outra mensagem que eu quero trazer, mas deixo para uma outra data. Mas a mensagem que eu quero trazer é a mensagem que está no tema do vídeo, né? O que nós temos ouvido? O que nós temos escutado? Nos afasta ou nos aproxima de Deus? Que é um tema bastante batido, né? Mas que muitas vezes tentamos passar o pano, ou é tentado passar o pano sobre isso, dizendo que não tem nada a ver, que não tem, né, nada com isso, que nós podemos escutar qualquer música e a gente está caminhando com Deus, a gente pode fazer qualquer coisa. Isso não é muito bem verdade, né? E eu vou ler o trechinho que o Espírito Santo me trouxe aqui, que está lá em 1 Samuel, capítulos 14 em diante. Aliás, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 em diante, que diz assim: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que, agora, um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar-me bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Isso era muito comum naquela época, né? Porque quando o rei era muito próximo de alguém ou gostava de alguém, ele já chamava para algum cargo ainda mais próximo naquela época. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirara dele. Queridos, uma das coisas que o Espírito Santo ele me trouxe na mente, eu vou só compartilhar um trechinho da história para vocês poderem entender, que Saul ele foi ungido rei e a palavra de Deus diz que não existia homem semelhante a Saul, né? Que os outros homens batiam no ombro de Saul, e ele foi um homem que achou graça perante Deus, né? Perante o Senhor, para governar Israel naquela época. Só que Saul ele desobedeceu a Deus, e Deus ele decidiu tomar outra pessoa em seu lugar, e essa pessoa foi Davi. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor
se retirara de Saul e um outro espírito se apoderara dele, né? Esse é um outro tema que eu quero trazer em outro dia, que inclusive quando eu estava lendo aqui me veio. Só que a mensagem que eu quero trazer ao tema do vídeo é: o que nós temos ouvido? Nos aproxima ou nos afasta de Deus? Porque esse é um tema bastante delicado, né? E bastante debatido hoje em dia. Porque muitos dizem, se nós escutamos uma música que não fala palavrão, que fala de amor, né, propriamente dito, pode se escutar, tá tudo bem, porque não desagrada a Deus, mas também não louva a Deus, mas não desagrada a Deus. Quando que nós podemos escutar esse tipo de música? Quando na verdade nós podemos ver aqui tudo aquilo que Deus faz é para a glória do Senhor, né? A palavra de Deus diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Ou seja, ela mesma aguarda a manifestação dos filhos, ela mesma aguarda a manifestação de Deus por meio dos filhos. Então tudo vai cooperar para a volta de Deus, para adoração a Deus, né? E a música não é diferente disso. Se nós pegarmos as escrituras, nós podemos ver que Lúcifer, antes da queda, era um dos responsáveis pelo louvor, a adoração e tudo mais, né? E se nós analisarmos hoje em dia, né, nas igrejas, ou na sua grande maioria, pelo menos, aonde acontecem os principais atos, quando é descoberto, né, tal pecado ou tal queda, é justamente no grupo de louvor, de adoração, porque é o ponto inicial de um culto, é um ponto inicial de um momento de adoração, né? Então ali a gente pode ver que quando o Espírito do Senhor se afasta, se retira de Saul, nós podemos ver que um espírito maligno logo se apossa de Saul, que é um outro tema que eu quero abordar, como falei anteriormente, em outro vídeo. E só com o dedilhar de uma harpa, o dedilhar de um instrumento, Saul era liberto. Ou seja, não era por uma ministração. Claro, a ministração ela é importante, cada ato do culto ela é importante. Mas veja que a cura de uma pessoa, quando eu digo cura, eu digo exteriormente, pode começar através de um louvor, através da adoração. Principalmente você que toca na igreja, você que canta na igreja, você que tem algum, vamos dizer assim, entre aspas, né, cargo na banda da igreja, tome cuidado. Porque, como nós lemos aqui, né, o servo do rei fala, ele é um homem de boa aparência, e no último trecho ele diz, e o Senhor é com ele. Ou seja, quando você toca instrumento, o Espírito do Senhor se manifesta através desse instrumento, onde a cura e a libertação. Então nós não podemos deixar isso passar batido. É só mais uma música. É só mais uma melodia bonita. Não, queridos. Eu tenho consultas frequentes com uma otorrinolaringologista, que é responsável pelo nariz, ouvido e boca, garganta, enfim. E ela faz um procedimento nos meus ouvidos que uma vez eu questionei.
por que você faz isso, né, esse procedimento nas minhas orelhas? Ela falou assim, é que as orelhas, ela reflete o nosso corpo humano. Se você pegar o feto, o bebê, você vai ver que é o mesmo formato da tua orelha. E aquilo, quando eu li esse versículo, me acendeu um alerta maior ainda. Né? Eu não cheguei a comentar com ela sobre isso, porque eu li depois, né? Mas me acendeu um alerta, porque realmente, se nós pegarmos a nossa orelha, ela parece um feto. E o que o feto representa? Representa nascimento, representa algo nascendo, algo novo, né? Tanto que a palavra de Deus diz que os nossos olhos são lâmpadas para os nossos pés e os nossos ouvidos. Se os nossos olhos nos guiam, os nossos ouvidos nos direcionam também. E tudo que nós estamos ouvindo, nós estamos nutrindo de alguma forma. Porque o pecado, antes de ser gerado, ele não gera já no pecado. Ele gera de algo que você viu, mas principalmente de algo que você ouviu. Aí o inimigo pode maquinar na tua mente, para que daí gere o pecado, que é uma situação bem mais grave. É por isso que muitas vezes, quando nós escutamos uma música triste, nós ficamos com um semblante abatido. Ah, mas é porque a melodia era triste. Sim. Nós não acabamos de ler ali que Davi, ele não cantou, ele não falou nada. Ele só dedilhava a harpa. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo fez tudo. E quando Davi saía da presença do rei, a palavra de Deus diz que o espírito maligno voltava. Então nós temos que tomar uma decisão que a partir do momento que nós começamos a caminhar com Cristo, a nossa vida é por completo por adoração a Ele. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós vivemos oscilando na presença do Senhor. Por isso que nós não entendemos muitas vezes quando nós vivemos um pé na igreja, um pé fora. Não somente de música, mas aqui eu usei o tema de Davi como uma referência, mas aquilo que as pessoas têm falado ao nosso redor. As mesas que nós estamos sentando. E eu sempre digo no vídeo, essa mensagem vale para mim também. Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Então, assim, em que mesa que nós estamos sentando? Nós estamos ouvindo o quê? Palavrão, mentira, falsidade, engano. A ciência nos alerta que nós somos um pouquinho das 5 pessoas que nós mais convivemos. Por quê? Tempo de mesa, pela conversa que nós ouvimos, que nós compartilhamos, porque quando nós compartilhamos, nós se ouvimos. Está percebendo que não é simplesmente uma melodia, uma música, não é simplesmente um toque, é algo muito maior do que isso, que muitas vezes nós não prestamos atenção. Muitas vezes nós não tomamos por conta. E quando nós nos damos por conta, é tarde demais. E ficamos envergonhados e abatidos e talvez, num caso mais grave, nos afastamos da presença do Senhor e ficamos com vergonha de voltar. Mas o Espírito Santo me traz aqui nessa noite para dizer: é tempo de mudança, é tempo de algo novo. Se você está ouvindo essa mensagem é porque tem um propósito. Eu não estou aqui por acaso, queridos, eu estou aqui por um propósito. Só Deus sabe o quanto que eu lutei para isso. Eu digo assim, no sentido de tipo, eu resisti muito para criar esses vídeos. Então, se eu tô aqui nessa noite é porque tem um propósito. Porque o meu objetivo não é aparecer. Quem me conhece sabe que quanto mais escondido eu estiver, melhor. Mas o Senhor, Ele quer usar a minha vida
para alcançar a sua, para que você tenha uma oportunidade de uma vida transformada, para que você tenha uma vida nova. Isso eu tenho dito para você. É tempo de sair da mesa. É tempo de sair de lugares que não te comportam mais, que você não vive mais o ambiente, porque tem pessoas que te enfraquecem. Já percebeu que quando nós ouvimos palavras de desânimo, nós também ficamos abatidos? Repito o que eu disse lá atrás. Não é simplesmente só de música, tanto que eu usei esse tema. O que nós temos escutado? O que nós temos ouvido? Eu quis abranger de forma geral esse tema, justamente para que nós pudéssemos refletir o que nós estamos ouvindo. Porque muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos ouvindo, as pessoas que nós estamos compartilhando, as pessoas que nós estamos tomando por conselho. Muitas vezes você quer ouvir conselhos de uma pessoa casada que já está no 3º e 4º casamento. Talvez essa pessoa é próxima de você, ok? Mas o que ela vai poder compartilhar contigo, meu querido? Uma pessoa que está no 3º e 4º casamento. Qual experiência? Se não deu certo com ela, não vai dar certo com você também. Então, se você quer ter um casamento próspero ou uma empresa próspera ou qualquer área da tua vida que seja próspera, e quando eu falo prosperidade, não é somente financeira, não é somente palpável, é ter paz consigo mesmo, é respirar fundo e sentir paz que o Senhor está contigo. Caminhe com pessoas que estão vivendo aquilo que você quer. Se você quer ter um casamento restaurado, procure alguém que tenha esse casamento restaurado, ou que seja um exemplo para você. Se você quer alcançar mais de Deus, procure caminhar com pessoas que te aproximam dele, que te levam até ele, assim como aqueles 4 amigos que levaram o paralítico e subiram no teto, porque esses sim vão poder te dar conselhos e vão edificar o que você está ouvindo. E ao invés de vir frustração, ao invés de vir desânimo, ao invés de vir tristeza naquilo que você ouve, ao invés de vir choro, a tua mente será iluminada, a tua mente será refletida na visão de Deus. Claro, se você estiver buscando isso. Porque você tem que fazer a sua parte também, que é orar, buscar, jejuar, clamar pela presença do Senhor. Nós temos que lembrar que o ser humano é apenas instrumento. Nós não devemos nunca, queridos, nunca levantar ídolos, como a palavra de Deus diz, postes ídolos, a pessoas por elas terem nos ajudado. Claro, gratidão é uma coisa, idolatrar é outra. Né? O que a gente não pode é endeusar aquela pessoa por aqueles conselhos, entende? Fazer com que aquelas pessoas que têm te ajudado tomem o lugar de Deus. Isso é errado. Tanto que eu disse, você tem que fazer a tua parte também. Você tem que ouvir conselhos, pegar aqueles conselhos que você ouviu, filtrar aquilo que para você no teu dia a dia vai fazer sentido e apresentar a Deus. Para que Deus coloque tudo em ordem, para que Jesus coloque tudo em ordem. Esses pensamentos, esses conselhos que porventura venham fazer sentido, venha fazer iluminar a tua mente para que você tenha uma vida melhor. Tem uma outra mensagem aqui, também referida a esse tema, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, vamos ler a partir do verso 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe.
Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, traze-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Só até aqui. Eu vou ser bem rápido, bem breve, é porque esse tema, esse versículo ali também abrange esse tema e nós podemos ver que Josafá foi procurar Eliseu sobre se ele, venceria o povo na guerra. E o próprio Eliseu disse assim, procurar os profetas de seus pais, né? E nesse momento o rei Josafá teve esse discernimento de ouvir pessoas que servem ao Senhor, né? Que é o Deus verdadeiro, que é o Deus justo e fiel. Então, veja que Elias disse, né? Tão certo se eu não contemplasse a presença do rei. Então, assim, mudou totalmente a visão do profeta. E o contexto que eu quero dizer é: o próprio servo do Senhor pede, traze-me um tangedor. O que é um tangedor? É o que foi feito com Davi. Davi foi lá e tocou a harpa. Então, o tangedor é aquele que toca algum instrumento, né? Um levita. Então, veja que, da mesma forma que Deus usa para libertar, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais o Espírito de Deus também estará contigo. E você já começa a sentir a proximidade de Deus através da oração, através do louvor. Então, por isso que é muito importante você ter esse tempo de adoração a Deus, né? Isso é muito importante. Nós não podemos nos deixar influenciar por pessoas que dizem, não tem nada a ver, não é bem assim. Nós temos que buscar aquilo que Deus nos pede para alinharmos com Ele, porque Ele é soberano, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela é o nosso manual de vida, ela é o nosso estatuto. Tanto que o próprio Deus disse, medita nela de dia e de noite. E o mais importante, quando você estiver lendo, se você puder, leia em voz alta. Mas por quê? Porque enquanto você está lendo em voz alta, você se ouve e você declara para si mesmo essas escrituras. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse era o tema de hoje. Esse era o tema que eu gostaria de abordar. Deixa eu orar por ti nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esse momento e peço, Senhor, que o Senhor alcance cada vida, Senhor, que estará escutando esse vídeo, que estará ouvindo esse vídeo, que estará vendo esse vídeo. Senhor, que ela venha ser tocada pela Tua presença, que ela venha ser tocada pelo Teu doce Espírito, e que ela venha ter o entendimento daquilo que o Senhor quer para a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que haja arrependimento, que haja salvação nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita essa casa, Senhor, que está chegando essa mensagem. Visita, Senhor, cada canto, Senhor, da vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Assim declaro, amém
Amém, Jesus.